Olá, senhores! Tudo certo? Voltando aí para mais um vídeo da nossa quinzena. Lembrando, agora nós vamos falar da parte 3 e finalizar nesses últimos dois vídeos a nossa revisão de teoria geral da administração 1. Beleza? E aí, nós já iniciamos aqui pela nossa abordagem burocrática. E esse é um slide, são 3 slides da abordagem burocrática que resume bem a nossa abordagem. Lembrando que a abordagem burocrática fala do tema da burocracia, que muitos de nós entendemos de uma maneira errada, sai na mídia de uma forma muito diferente do que nós estudamos aqui em administração. Beleza? E aí a gente vai falar das características segundo a ideia de Weber. Pessoal, lembrando, Weber concebeu a ideia ou difundiu a ideia da burocracia como algo bom. Então, a burocracia, dentro da administração, na forma como ela foi concebida e disseminada, ela é algo bom, porque a burocracia ela tem uma previsibilidade no funcionamento da administração. Ou seja, você não precisa esperar, não tem aquela questão de você ir para um órgão público ou estar em determinado processo e tomar um susto. Nossa, por que isso aconteceu? Não vai acontecer de acordo com o processo legal, vai acontecer de acordo com a lei, da maneira que foi pré-estabelecido. Veja aí nas características que eu coloco para vocês nos slides, ó, caráter legal, formal, das normas e regulamentos, racional, tudo é racionalizado, divisão de trabalho, a impessoalidade, né? Só para a gente falar um pouco dessa questão da impessoalidade, é muito interessante, porque acontece muito na administração pública, principalmente agora, né? Nós estamos chegando nas eleições. O prefeito tal, o vereador tal vai dar um jeitinho. Não, ele tem que tratar todos de maneira igual, porque apesar dele ser eleito por determinadas pessoas ou não, ele está ali para representar o povo. Então deve ser feito, não deve ter caráter impessoal. Ou, aliás, ele não deve ter caráter pessoal, deve ser caráter impessoal, tratar todos de maneira igualitária. Beleza? Desculpa, continuando aí, a hierarquia da autoridade, os procedimentos todos em rotina, estandardizados. O que é isso, professor? De standard, de padronizados. Então, procedimentos padronizados. Competência técnica e meritocracia, isso daqui é muito importante, pessoal. Por isso que o serviço público, ele não tem aquela questão da entrevista. Eu vou realizar uma entrevista. Na entrevista sempre tem um julgamento de valor. Pode ser alguém conhecido que a pessoa está entrevistando. Então eu vou tentar selecionar essa pessoa. Não. Competência e meritocracia. A melhor forma, professor, é a mais adequada? Não, mas é a que não tem um jeito de você burlar, de você dar preferência, é a prova. Por isso que a maioria dos concursos públicos que você vê hoje em dia são baseados em prova. Tirou a nota, beleza, então tá merecido. Tranquilo, pessoal? Continuando aí, especialização e profissionalização dos participantes. Então, se você seleciona de uma maneira que você extrai a competência técnica e o mérito desse indivíduo, a ideia é que ele seja um indivíduo mais profissional nas suas atividades laborais. Beleza? Continuando aí. E as disfunções? Pessoal, o que a gente deve entender aqui é as disfunções da burocracia é a burocracia tratada de maneira incorreta, ou seja, de maneira que ela causa prejuízo à administração pública. E como que ela vai ser tratada de maneira incorreta, causando prejuízo aí? A gente tem nos slides, a partir do momento que as pessoas ficam muito apegadas às normas e regulamentos. Às vezes consegue dar um pouco de mais celeridade ao processo, mas não. Elas tendem a burocratizar o processo, tornando ele lento, moroso. Essa não é a ideia da burocracia, colocando um excesso de papelório, às vezes não é necessidade você pedir determinada documentação para tirar
às vezes, uma declaração para o servidor. Então, esse excesso de burocracia é muito ruim. Vocês encontram muito esse serviço público, principalmente quem já precisou. Aquela resistência à mudança, né, pessoal, e apego às normas, aos padrões, é aquela pessoa, às vezes, no serviço público, que já tem 10, 15 anos de casa e fala com vocês, mas aqui sempre foi desse jeito, então vai ser assim. Não. A ideia é a gente tirar essa superconformidade em relação às normas e esse apego ao apego das pessoas mais antigas a procedimentos que às vezes hoje em dia eles não são mais factíveis, eles não são tão transparentes e também não têm tanta celeridade para os nossos para os clientes da administração pública, que são quem? Todos que pagam impostos. Beleza? Continuando aí um pouco nas disfunções, né? E sempre a dificuldade de atendimento a conflito. Por quê? Pessoal, pensa bem. Se eu não tenho algo padronizado, normatizado dentro da lei, né? Algo impessoal, eu gero uma imprevisibilidade do funcionamento da administração. E isso pode gerar muito conflito entre os próprios servidores. Servidor não, desculpa, entre os próprios clientes, que são todos os usuários do serviço público. Eles podem perguntar por que para fulano de tal o processo é mais rápido e para mim está demorando? Por que para fulano de tal não precisou de apresentar esse documento e eu tive que ir lá e pagar um valor muito alto para tirar esse documento e apresentar, sendo que o processo dele é igual ao meu? Então você gera muitos conflitos aí. Beleza? Continuando, já passando para a parte estruturalista, na abordagem estruturalista, a gente tem a ideia do homem organizacional. Pessoal, se vocês observarem, a administração, a ideia das teorias, ela sempre vem em evolução. Isso que nós vamos ver no nossa TGA 2, que vamos falar de teorias mais novas, mais modernas e que ainda estão em estudos dentro da administração. Beleza? O homem organizacional é aquele indivíduo que sempre interage com os grupos sociais, um indivíduo que está sempre em atenção e interagindo com os seus demais pares. A gente vai abordar muito isso dentro da nossa primeira teoria de TGA 2, que é da abordagem comportamental, que nós pegamos um pouco dessa ideia aí do homem organizacional, que é aquele indivíduo que trabalha como equipe, sempre em sinergia, e que a soma do todo é maior do que a soma das partes individualmente. Então é aquele homem, aquele indivíduo, né, o servidor que assume vários e diferentes papéis dentro de uma organização, com bastante flexibilidade, aquele indivíduo que está sempre atento às mudanças e que tolera um pouco as frustrações. Eu coloco aí, seria um ser político? Por que eu coloco essa questão? O indivíduo hoje, o homem organizacional hoje, ele tem que ter uma certa flexibilidade, a gente chama no linguajar, né, aquela malemolência para poder tratar de algumas questões. Ele precisa de saber ouvir vários lados e tomar decisões de maneira que ele tente agradar a vários setores. Por isso que eu coloquei a questão, seria um indivíduo político, talvez? Vamos lá, mas, pessoal, eu estou falando do indivíduo político, não aquele que faz politicagem. Aí é diferente, aí é um termo pejorativo. Beleza? E aí, para fechar esse nosso vídeo, nós falamos um pouco rapidamente aqui das estratégias organizacionais. Lembrando aquele exemplo da Coroa e da Coca-Cola, que a estratégia, ela nem sempre ela envolve aquela interação direta, é aquela competição entre os indivíduos. Às vezes, né, você tem aquela troca de farpas por propaganda. Se vocês digitarem no YouTube, propaganda da Coca versus a Pepsi, vocês vão ver aí como uma fica alfinetando a outra, isso mais no mercado norte-americano, beleza? É muito interessante vocês observarem essas guerras aí. O ajuste ou a negociação
Nesse ajuste ou negociação, você tem duas maneiras. Primeiro, é a maneira que nós conhecemos, que ela é até viável, né, dentro da lei, ela é legal, que é o que eu falei para vocês na época da Ricardo Elétrica, da Insinuante, que fizeram, hoje elas já, né, fizeram fusão, mas você domina um determinado mercado, eu domino outro, numa estratégia ali que às vezes é até combinada entre as duas. O Walmart sempre, na época, né, pessoal, hoje em dia com a globalização está um pouco diferente. O Walmart mais na época na América, né, América do Norte e América do Sul, Carrefour mais forte na Europa. Então é uma estratégia de negociação. E a outra que não é nada legal, nada dentro da legislação, é a estratégia de trust, que a gente fala no mercado americano. É aquela política de preço que a gente chama aqui também de cartel, pessoal. Lembrando, o cartel é proibido. Se vocês estão vendo por agora os jornais têm falado. Tem dois não, né? Tem alguns processos em cima, se eu não me engano, é da Google e da Amazon também. Por quê? Está falando que essas empresas estão dominando determinados setores do mercado e aí excluindo a concorrência. Isso é proibido, tá, pessoal? Tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil. E lá nos Estados Unidos é mais ainda. Ah, professor, os Estados Unidos é um país totalmente capitalista, sim, mas é proibido uma empresa ela dominar e tirar a concorrência do mercado. Tem que haver concorrência. Isso, pessoal, é saudável para todos, tá? Porque a concorrência ela acaba abrindo portas para diminuição de custo, para inovação, para melhoria do serviço, para um aumento da qualidade do produto. Então a concorrência sempre é bem-vinda. Então, se vocês estão observando o jornal, está tendo aí a Google e, se eu não me engano, a Amazon, com vários processos aí que eles estão eliminando a concorrência do mercado. E isso não pode. Não é você ter uma empresa que domine o mercado, não é essa a questão. A questão é você eliminar a concorrência. Tudo que for concorrente, você utiliza de estratégias que não são legais para poder varrer a concorrência do mercado, beleza? E aí, a cooptação ou cooperação, que nós já falamos, é uma empresa que ela vai agregando outras empresas para trabalhar em vários setores. Vocês veem a telefonia. Antigamente era só telefone, né? As empresas de telefonia. Hoje em dia elas mexem o quê? Com transação de dados, ou seja, internet. Hoje em dia você tem TV ligada à telefonia também, pacotes de streaming, né? Onde você pode tem o on demand ou também a TV paga. Tudo isso as telefonias estão agregando de maneira a conseguir um maior mercado. E por fim, a gente vai falar da estratégia de coalizão, que é a nossa fusão. Você tem aí a Ambev com a fusão de várias cervejarias e a BRF também com a fusão de algumas distribuidoras de carnes congeladas. Beleza? E assim, pessoal, nós ficamos aí com esse nosso primeiro vídeo da parte 3 da nossa revisão de TGA 1. Até o próximo vídeo, pessoal.